Olá, meus queridos amigos e irmãos do canal Crescendo na Graça, meus queridos e amados seguidores. Que bom estarmos de novo aqui. É pela graça de Deus que eu posso dizer que estou aqui mais uma vez com vocês para trazer para vocês a preciosa porção da palavra de Deus. E falando em seguidores e falando em canal, também quero pedir para você que assiste o vídeo e talvez aí não dá aquela curtida, e que você pudesse curtir ou que você pudesse também se inscrever no canal, deixar um comentário. Você que se inscreve, já deixa um comentário aí também, para mim saber que você se inscreveu, porque eu não posso visualizar os inscritos aqui, a lista de inscritos por enquanto, não sei se é possível, não sei se eu não aprendi ainda. Então você que se inscreve, deixa um comentário. Você que assiste, deixa um comentário também aí a respeito de como é que foi, como é que você recebeu essa palavra, essa mensagem, o que você achou e se tem alguma coisa a mais que você possa talvez até acrescentar, um texto bíblico a mais que você lembrou ali, que faltou na mensagem, que você possa estar aí tendo essa liberdade também de fazer aí a sua parte, né, no crescimento espiritual aí de nós todos, para estarmos então crescendo juntos através da palavra de Deus. O intuito desse canal, o intuito meu é de estar aqui, é isso, é trazer para vocês mensagens da Bíblia, mensagens da palavra de Deus, mensagens do Evangelho, que edifiquem a nossa vida e nos tragam, nos renovem a esperança, né? Nos renove a fé, nos fortaleça. E nós estamos seguindo aí, nós estamos dando sequência aí, então, às mensagens com relação ao aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular, que faz aniversário em novembro, mais precisamente dia 15 de novembro. Então, novembro é o mês quadrangular. E então a gente está trazendo aí nesses domingos as mensagens relativas aos pilares, né? As mensagens básicas, né? Da Igreja do Evangelho Quadrangular, aí, que estão nos 4 evangelhos que apresentam Jesus aí de maneiras diferentes em relação ao seu ministério, relatados pelos apóstolos, né? As mensagens aí relatadas pelos apóstolos. Quando a gente lê os evangelhos aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, geralmente na a primeira leitura da Bíblia a gente parece que todos os 4 evangelhos são iguais, que todos escreveram a mesma coisa. Mas quando a gente começa, então, a prestar mais atenção, meditar melhor e reler e orar, a gente vê que cada um dos apóstolos relatou uma faceta do ministério de Jesus Cristo. Relatou, então, através da visão que o Espírito Santo lhes deu, relatou uma faceta do ministério terreno de Jesus que nós muitas vezes deixamos de perceber. Então a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela destaca essas facetas do ministério terreno de Jesus, e evidenciados nos evangelhos, então, destacando aí, desde o evangelho de Mateus, aí, que anuncia a vinda, a volta de Jesus, o evangelho de Marcos, que anuncia aí Jesus como médico divino, médico celestial, aí o evangelho de São Lucas, que também mostra Jesus aí como Salvador, Jesus o Salvador, e o evangelho de São João, que é bastante evidenciado ali o Espírito Santo de Deus, né, a atuação do Espírito Santo de Deus no homem, no ser humano. Então são essas mensagens que Jesus Cristo, ele salva, ele batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo vai voltar, ele voltará. Assim como foi anunciado o seu nascimento, depois ele anunciou a sua volta. E tudo que foi escrito sobre ele se cumpriu, e agora a sua volta também vai se cumprir. Mas eu quero estar já indo então para esse próximo tema, que foi desse domingo, dia 15, que foi uma mensagem relativa à cura, cura divina.
cura milagrosa, que é uma das facetas do ministério de Jesus. O texto que eu quero abordar com vocês está no capítulo 9 do Evangelho de São João e está a partir do versículo 35, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Algumas traduções bíblicas falam todas as enfermidades e doenças, né, entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Esse texto foi abordado nesse domingo, dia 15, porque também dia 15 foi o terceiro domingo do mês, e também então, no terceiro domingo do mês, nós, então, estamos ali fazendo a nossa parte de contribuição com missões. Então, é domingo de missões, nesse domingo. Então, aqui nós estamos, então, nesse texto, já também pegando um pouco do assunto de missões, com relação a ceifeiros, a obreiros, com relação a pessoas que possam trabalhar na obra de Deus, na seara, na grande seara, né? Porque Deus, ele olha a missão de pregar o evangelho. Jesus Cristo, ele disse que o pai dele é o lavrador. Então, Jesus veio fazer uma semeadura, ele veio plantar sementes, as sementes do amor de Deus no coração humano. Aí, quando encontra boa terra e brota, então gera, né, a salvação pela fé no Filho de Deus, e a pessoa passa então a sofrer uma transformação de vida, e ela passa a mudar, a enxergar as coisas direito. Como diz na Bíblia, caem as escamas dos olhos das pessoas e elas passam a ver, a enxergar os erros passados, os erros religiosos, passam a admitir que estavam erradas. Então, acontece essa transformação quando o evangelho é pregado. E Jesus considera, então, essa tarefa de pregar o evangelho como a semeadura, né, numa grande seara ou plantação. Mas indo aqui, então, para o assunto do tema, né, que é Jesus, o médico celestial, que aborda a questão da cura divina. Como eu disse para vocês, em várias partes do Evangelho, também lá no livro de Isaías, fala muito sobre que Jesus Cristo, ele veio e curou, né, as nossas enfermidades e doenças. Então eu estava meditando um pouquinho assim o porquê de separar enfermidade de doença, e fazendo aqui as pesquisas no dicionário e também na Bíblia, né? A gente viu assim que existe uma pequena diferença entre a enfermidade, quando a Bíblia se refere à enfermidade, e quando a Bíblia se refere à doença. Pelo que eu pesquisei no dicionário, né, no dicionário secular, a doença ela é aqui explicada como uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, né? Ser humano, animal, né? E é manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, certo? E também a questão da doença no dicionário, ela também, então, ela mostra que também é uma enfermidade, um mal ou uma doença ou moléstia, né? Então, quer dizer que no dicionário secular, ali não faz muita diferença entre doença e enfermidade, porque também ali ela explica a doença como uma enfermidade. Agora, já enfermidade no dicionário secular,
não no dicionário bíblico, ela então ilustra ou explica como um ferimento de mau aspecto difícil de cicatrizar ou difícil de curar. Então aqui já tem uma diferença. Então, doença é um mal físico, certo? Uma alteração de estado de saúde, e a enfermidade já é uma coisa mais difícil, algo mais difícil de ser curado. Tá, mas vamos então para um exemplo dentro da palavra de Deus, né, sobre cura de opressão maligna, ou seja, cura de enfermidade, então. Ou vamos ver o que seja que a Bíblia relata ou explica ou mostra como enfermidade, né? Aqui nós temos em 10:38 de Atos dos Apóstolos o seguinte: está escrito assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então nós vemos aqui que a Bíblia, ela trata a questão da libertação da pessoa que está debaixo de uma opressão maligna ou opressão do diabo. Aqui fala oprimidos do diabo. A Bíblia trata isso como uma cura também. A pessoa, quando ela é liberta, ela fica curada. Por quê? Porque muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes a gente já tem se deparado com doenças que não são de ordem física, como diz no dicionário. Não chega a ser uma alteração biológica do estado de saúde de um ser. É uma doença provocada por um espírito maligno que está na pessoa, que está oprimindo a pessoa. Então aqui diz que Jesus curava todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a gente tem tido essas experiências e tem muitas outras narrativas bíblicas em que as pessoas vieram até Jesus com uma doença, aonde Jesus ele não só repreendia a doença, ele primeiro repreendia o espírito da doença ou aquele demônio que estava encostado na pessoa. Não que agora a gente vai dizer que todas as doenças são de procedimento demoníaco, diabólico, né? Senão as pessoas vão ficar aí aterrorizadas, achando, e tal, né? Mas é quando aquela doença que às vezes o médico pede tudo que é tipo de exame, faz baterias de exames e não se encontra nada. A pessoa, diante da medicina, diante dos resultados do exame, está sã, mas ela está sentindo sintomas de uma doença. Então essa pessoa precisa de uma oração de libertação, uma oração de cura, precisa de uma ministração, conforme a Bíblia ensina, para que fique curada, porque afinal a cura ela é uma parte do ministério de Jesus Cristo, ao qual ele demonstrou durante todo o seu ministério terreno, que a cura ou libertação espiritual fazem parte do ministério de divulgação, de pregação do Evangelho. Por exemplo, vamos a um exemplo bíblico aqui, no capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 10 até o 13, onde fala desta mulher que ela era oprimida. Vejam bem como é que a Bíblia trata desse assunto, como é que Jesus tratou desse assunto. Diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Veja bem como a Bíblia fala. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, certo? Então não é espírito de doença, é enfermidade. Já é um mal que vem do lado espiritual, né? Então é uma enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo nenhum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Veja bem, ele não disse doença, ele disse enfermidade, porque era espiritual. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus.
certo? Então, pelo que a gente observa em muitas passagens bíblicas, quando a pessoa tinha uma doença que era de procedência espiritual, a Bíblia narra como enfermidade, certo? Então, por isso que eu estou aí trazendo para você essa meditação sobre por que a Bíblia chama em certas ocasiões, certos males físicos chama de doenças, certos males de enfermidade, né? E nós vamos ver então agora um outro exemplo de outras curas. Já está no capítulo 15 do Evangelho de São Marcos, versículos 30 e 31, diz o seguinte: E veio ter com ele grandes multidões que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. Algumas traduções dizem ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então vemos aqui que no meio de todos esses exemplos de cura aqui, os males eram físicos. Os males eram físicos. Quando fala que Jesus curou, os males eram físicos. Quando fala que Jesus curou expulsando um espírito, então chama de enfermidade, né? E pelo que eu pude perceber, não que eu seja aí um estudioso, assim, né, um cientista no assunto, ou um teólogo, né, aí no assunto, mas é o que a gente percebe a princípio aí, né? Então, por isso que eu digo aí, você do canal aí que assiste aí, tem mais alguma coisa a acrescentar, algum ensino teológico, alguma coisa que possa esclarecer melhor esse assunto, essa doença e enfermidade, né? Que você possa contribuir aí, dar a sua opinião também, postar um versículo bíblico. Eu peguei aqui um texto básico e o assunto um pouquinho resumido por causa do tempo de vídeo, mas vamos prosseguir aí então. Jesus, ele quer e ele tem poder para curar. Nós vimos aqui então a opressão da mulher que andava encurvada e que tinha uma enfermidade. Nós vimos aqui em outras curas, né? Uma multidão de pessoas que tinham doenças e que Jesus curou eles, Jesus sarou eles, né? Certo? E nós vamos ver aqui um exemplo que Jesus Cristo, ele não só tem poder para curar, como ele quer curar. Então, tem aí muitas denominações evangélicas, muitos ministérios evangélicos que focam muito a questão do assunto, às vezes de adoração, não que seja errado, não que seja errado. E outros falam muito de assuntos financeiros, não que seja errado também, porque Deus nos quer, né? Deus nos quer bem em todas as situações, mas muitas pessoas não focam no assunto da salvação, não focam no assunto da cura, não focam no assunto do batismo do Espírito Santo, não anunciam a volta de Jesus. Por mais que este mundo ache louco, por mais que as pessoas achem que é loucura, no tempo de Noé também, Noé estava construindo a arca ali, naquele lugar sem água, né, no seco ali na terra, dizendo então que ia encher de água aquele lugar, que ia acontecer uma chuva, que vinha do céu, um dilúvio, e ele, por 100 e poucos anos que ele estava ali construindo aquela arca, era taxado de louco, que estava anunciando uma coisa impossível de acontecer, e aqui nós estamos anunciando também a volta de Jesus Cristo, que parece uma loucura para esse mundo está evoluindo aí já para a volta de Jesus e não percebe, né? Inclusive no próximo domingo, a próxima pregação será sobre a volta de Jesus, é um dos outros benefícios do Calvário, né? Ou seja, uma das outras mensagens do Evangelho que a gente foca bastante na igreja do Evangelho Quadrangular. Não dizendo que só a igreja do Evangelho Quadrangular foca esses assuntos, porque a igreja em geral
prega a Bíblia. Todas as igrejas, em geral, pregam a Bíblia. Todos pregam esses assuntos, né? Não querendo aí dizer que a igreja do Evangelho quadrangular é um quadrangular, né? É a única igreja que prega sobre esse assunto. Mas vamos ver então o outro texto aqui, onde Jesus Cristo ele prova que além dele ter poder para curar, ele também quer curar, certo? Ele quer curar. O que acontece é que o povo de hoje é como aquele povo lá de Nazaré, lá de onde Jesus foi lá e ficou uns dias com a família lá na terra que ele se criou, que ele cresceu, as pessoas viram ele lá, jovem, adolescente, brincando lá, e etc, estudando, tendo uma vida normal como todos os outros jovens e crianças. Mas quando ele voltou lá como o Messias, como o profeta, como o Salvador, como Jesus Cristo, Filho de Deus, eles não acreditavam nele. Não acreditaram nele porque eles tinham visto ele ali. Aí Jesus se referiu a isso dizendo que o profeta ele não tem valor na sua própria família, ou dentro da sua própria casa, ou no meio do seu próprio povo. Mas o que a Bíblia diz ali nessa passagem, de que quando ele estava lá em Nazaré, né, diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres porque o povo não acreditava nele, não cria nele, certo? Então Jesus quer curar, Jesus tem poder para curar, mas por que não acontecem milagres hoje como acontecia no tempo bíblico? Porque o povo hoje está incrédulo, o povo hoje corre tudo, né, para a medicina sem discernir que mesmo na medicina Jesus age. Jesus já deixou médicos, Jesus deixou remédios, Jesus deixou a ciência médica. Tudo isso ao nosso dispor para nos curar, mas é Ele quem nos propõe tudo isso. Tudo vem dele, tudo vem de Deus. Médicos, remédios, tratamentos, conhecimentos, descobertas. É tudo vem do céu, vem de Deus. Então nós precisamos crer, precisamos saber que Jesus Cristo, Ele pode curar também no momento de emergência, no momento de desespero, no momento de incapacidade da medicina. Jesus tem poder para curar, quando acabam os limites do conhecimento médico. Bom, em Mateus 8, versículo do 1 ao 3, diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Outras traduções dizem: se quiseres, podes curar-me, né? E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Ou seja, quero, seja limpo, fique limpo. E a Bíblia diz: e logo ficou purificado da lepra. O homem era leproso. E ele chegou para Jesus e ele declarou o seguinte: se quiseres, né? Se quiseres. Porque ele disse: se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, aquele homem tinha fé e sabia que Jesus tinha poder para curar ele. Só que ele tinha dúvida sobre se Jesus queria curar ele. Ele disse: se quiseres, podes. Ou seja, eu sei que tu podes, mas eu não sei se tu queres. E Jesus disse para ele: quero sim, quero. Fique limpo. E ele foi curado. Então Jesus quer e ele tem poder para curar. Busque com fé. Está enfermo, está fazendo tratamento médico, tomando seus remédios. Continua, mas coloque a sua fé em Jesus. Ore a Deus. Se não tem condições de um tratamento médico, está aí padecendo de uma enfermidade que o médico já disse que não tem jeito, olha, para Deus tem jeito. Eu já vi muitos milagres, muitas pessoas serem curadas com o poder celestial de Jesus Cristo, através da fé, na ministração da palavra da cura, né? Olha, para estarmos encerrando o assunto, Jesus diz aqui em Mateus 28, do versículo 18, ele diz o seguinte, ó: e chegando, diz assim o versículo: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, falou para os discípulos, né? Dizendo: é-me dado todo o poder
no céu e na terra. Viram aí? Jesus, ele chegou e disse assim, ó, todo poder me foi dado todo poder no céu e na terra. Então, Jesus tem todo o poder, todo o poder, certo? Então, não tenha medo, creia em Jesus, né? Nós sempre pregamos na Igreja do Evangelho Quadrangular que Jesus Cristo é o médico, que ele cura. Nós temos as correntes de oração de cura, as quintas-feiras, né, que nós ministramos mais sobre cura, sobre milagres. E nós vemos a glória de Deus na vida das pessoas, milagres acontecendo. Realmente, quando a gente busca, Jesus disse, se vocês buscarem, vocês vão achar. Se vocês pedirem, vocês vão receber. Se vocês baterem, vocês vão ver que se abre a porta. Então, é Mateus 7,7 esse versículo. O que acontece é que as pessoas não fazem isso, né? As pessoas não fazem isso. As pessoas estão muito sem fé. Mas o ministério de Jesus Cristo não acabou. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que a Bíblia afirma aqui? Nós também temos como lema do Ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Que Jesus Cristo é o mesmo, aquele de ontem, que fazia os milagres, né? Que fazia todas aquelas maravilhas, ele é hoje também o mesmo. E ele será para sempre o mesmo. Então, creia em Jesus. Jesus não passou. Ele morreu, mas ressuscitou. E ele, hoje, através do ministério do seu Espírito, do Espírito Santo, ele faz as mesmas obras, os mesmos milagres. Então, creia em Jesus. Creia. Quando eu li aqui, né, que essa mulher encurvada, ela estava na sinagoga, também ilustra aqui a importância de você frequentar a igreja, de você estar na igreja. Aquela mulher, naquele dia, se ela não estivesse lá na igreja, na sinagoga, ela não ia receber aquele milagre. Muitas pessoas também perdem milagres, muitas vezes, por não frequentarem a igreja. Perdem muitas bênçãos, porque não frequentam. Nós temos muitos relatos em que Jesus entrava na sinagoga, entrava na igreja para ensinar a palavra e fazia milagres ali dentro, até muitas vezes contrariando, né, a religiosidade dos fariseus da época. Mas Jesus Cristo é o mesmo, ele não mudou. Frequente uma igreja onde se prega o evangelho e onde se ministra a palavra da fé, a palavra de poder do Senhor Jesus, onde se ministra a oração da fé, a unção com óleo, que a Bíblia diz ali no livro de Tiago, né? Ali diz para ungirmos os enfermos com óleo. A gente faz isso na igreja e a gente vê o resultado. Eu só quero dizer para você uma coisa que Jesus disse para Marta e Maria antes da ressurreição de Lázaro, né? É uma passagem ali bastante complicada, né? Que ele já chegou 4 dias depois que o rapaz estava morto, já estava sepultado, mas ele mandou abrir a sepultura, enfim. Mas ele disse uma frase antes para Marta e Maria. Ele disse o seguinte, ó. Por isso que eu digo para você, basta crer. Se você crer, Jesus disse isso aqui, ó. Disse-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Você crê? Então você pode ver a glória de Deus na sua vida. Vamos orar para isso? Vamos orar por isso? Deus quer abençoar a sua vida. Jesus Cristo cura. Jesus é o médico celestial. Fica essa mensagem para o seu coração e vamos à oração agora, então, em nome de Jesus. Se você puder, incline sua cabeça comigo, pensa em Jesus e oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esta pessoa enferma. Eu te peço que seja qual for a enfermidade e qual for o tratamento que esta pessoa já fez ou está fazendo, se está vendo ou não está vendo resultado em tratamento e remédios, mas que o Senhor coloque a tua mão sobre esta pessoa agora, Senhor, e estejas ministrando nesta pessoa o teu poder de vida, o teu poder de cura, o teu poder conquistado na cruz do Calvário, aonde o Senhor levou as nossas enfermidades e as nossas doenças. Senhor Jesus, abençoa esta pessoa com cura, abençoa esta família, esta casa,
Abençoa, Senhor, as nossas vidas, como eu sempre te peço. Abençoa a tua igreja com cura. Abençoa, Senhor Deus, nossa cidade, nossa nação, nossos governantes, como eu sempre te peço, Israel, Jerusalém. E seja abençoando este mundo, livrando da peste, da doença, e seja nos livrando de todo o mal, Senhor. Em teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Entrego esta pessoa nas tuas mãos para que o Senhor esteja curando, abençoando. Seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós. Assim seja. Amém.